se você ficasse trancado numa mina escura, com uma centopeia gigante e ancestral caçando todo mundo lá dentro, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Sanori e um grupo preso numa mina em plena Segunda Guerra Mundial, tentando sobreviver a uma criatura blindada que devora a gente. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a centopeia mortal em Omukade. Essa galera vai descobrir que contra uma coisa dessas, a patente e a bala não valem de nada. Começamos vendo um sujeito encontrando algo bem assustador em uma mina, o suficiente para fazer ele e todo o resto do grupo começarem a fugir. O azar é que o motivo desse desespero é uma criatura que pega todo mundo antes que eles possam sair dali. E para entender melhor o contexto, esses caras são trabalhadores sob o comando do Império Japonês, que durante a Segunda Guerra Mundial mandou o próprio exército para parte da Ásia do Pacífico. Lá o governo tailandês permitiu que os japoneses construíssem uma ferrovia que se estendia da Tailândia até a Birmânia, porque eles precisavam transportar tropas e armas. Nisso a Akira é avisado de que a equipe dele perdeu contato com os soldados enviados para resgatar aqueles prisioneiros sumidos. Então a ordem dele é trazer esse pessoal de volta. Então, enquanto a galera trabalha ao redor dele, o comandante Nakamura surge querendo respostas, porque as obras do setor do Akira tão lentas. A motivação disso é o fato do Akira estar com pouca mão de obra, o que forçou ele a reunir mais alguns ativos pro trabalho, sem contar que os funcionários já chegaram ao limite deles. Só que isso não importa pro Nakamura, pois ele quer todos trabalhando 24 horas por dia, e o cara é tão desgraçado e abusivo que ele pune o Akira pelo rapaz estar dando um descanso pros trabalhadores. Por fim, o Nakamura autoriza a busca por mais relaxadoras profissionais, e deixa claro que quer uma boa só pra ele. Infelizmente, o Akira é obrigado a colocar aqueles que estavam descansando para trabalhar, e também descobrimos que o rapaz é o supervisor da construção da ferrovia do outro lado da fronteira, entre a Tailândia e a Birmânia, e muitos desses trabalhadores são prisioneiros de guerra. Já os demais são nativos étnicos, que vivem ao longo da fronteira, mas pouco importa, pois todos eles são maltratados igualmente pelos japoneses. Apesar dessa opressão, uma tribo ainda tentou resistir e lutar contra o exército japonês, até que o Nakamura usou da força para derrotar e capturar os nativos rebeldes. Mas nem a violência parou o líder deles, chamado Nortong, que escapou e começou a libertar os conterrâneos deles dos acampamentos, o que torna ele um inimigo que o Japão quer capturar, vivo ou morto. E durante uma das fugas de prisioneiros, a galera fugiu para dentro de uma mina, e os soldados japoneses conseguiram dar cabo de alguns fugitivos, até que um deles surpreendeu os militares e conseguiu eliminar uma boa parte do grupo. E o único japonês que sobrou deu o azar de ser encurralado por um demônio, que de acordo com os ativos, mora na montanha e tem sido responsável pelo sumiço dos soldados. Tanto que essa criatura é semelhante ao Omukade, que é um monstro do folclore japonês. Enquanto isso, o Bonshu é abordado por um dos trabalhadores insatisfeitos chamado Ravi. Só que agora é tarde para desistir, porque o coitado possui um contrato. Isso força ele a continuar a trabalhar, mesmo que contra a vontade. E é nítida a raiva que o cara fica, mas o Bonshu não tá nem aí. E logo vemos que o Akira chegou ali. E o motivo da visita do cara é justamente por estar precisando de mais ativos para trabalhar na construção da ferrovia. O problema é que o Bonshu já reuniu todos os trabalhadores da província, e para conseguir mais homens, só indo em outras províncias. Porém o Akira não vê problema em pagar mais caro para reunir os trabalhadores, e deixa isso sob a responsabilidade do Bonshu. Por outro lado, a Sanori e mais algumas garotas são transportadas, e ao longo do caminho, ela até toca um instrumento para acalmar outra garota. Chegando no acampamento, descobrimos pela Mao que elas são as relaxadoras requisitadas pelo comandante, e a Sanori é especialmente do Nakamura. Tanto que ao anoitecer, o Nakamura é avisado de que a Sanori espera ele no quarto. De um lado, vemos a jovem nitidamente desconfortável, e do outro, o militar já arranca a própria roupa para relaxar, e a truculência e grosseria dele fazem a Sanori lembrar dos ataques contra a tribo dela. Porém, no momento em que o cara parte pro ataque, a garota começa a revidar e a dar uma surra no militar, e ele até consegue contra-atacar. O problema é que na hora que ela tá usando o cinto para dar um jeito no maluco, ele consegue se livrar e puxar uma katana, garantindo que ela irá morrer ali. Então a garota puxa um abajur para se defender, e de alguma forma milagrosa, ela consegue tirar a katana do psicopata e ferir o velho tarado, que começa a gritar. É só aí que os soldados lá fora suspeitam que algo tá errado, mas eles chegam tarde demais, e ambos morrem de forma vergonhosa. E por fim, ela finaliza o Nakamura brutalmente. Acontece que com esse ataque e a fuga da Sanori, quem acaba responsabilizada é a Mao, que foi torturada pelos japoneses, mesmo deixando claro que não sabia da verdade sobre o passado e as intenções da jovem. Ela achou que a Sanori só queria um trabalho, e antes que o Renja continue batendo na Mao para saber onde a senhora encontrou a Sanori, o Akira impede. Para piorar, o Akira também é informado de que um prisioneiro britânico fugiu, e em paralelo, a Sanori vaga pela mata, até ser abordada pelo Bonshu, que exige a senha. Aí ela gesticula os números 1, 3 e 0. Além disso, o oficial britânico chamado Tim tá junto nessa fuga, e embora a Sanori pareça não entender o porquê do sujeito estar com eles, o Bonshu reforça que ele faz parte da tropa e precisa ser salvo. Ao amanhecer, o trio acaba de chegar ao ponto de encontro, onde eles pegarão uma jangada
nada pra fugir. Ou era isso que eles pensavam, porque uma dupla de japoneses rende os três e dá cabo do transportador deles. Vendo isso, o Bonshu tenta subornar os caras, mas os japoneses deixam bem claro que não vão cair nessa, só que eles são salvos bem na hora pelos trabalhadores de antes. Essa é a brecha perfeita para Sanor derrubar o outro cara, mas agora os trabalhadores estão armados e exigindo a oportunidade de fugirem também. O Bonshu nega por isso não fazer parte da missão dele, mas não tem muito o que fazer, porque um rifle tá apontado contra ele, e o Ravi humilha o antigo chefe, a ponto de pegar a corrente dele e exigir que o cara acenda o cigarro. Sendo assim, eles continuam a viagem, e um deles até pega a mala do soldado caído. E mais tarde, o Akira e o grupo dele chegam até a margem do rio. Ok, galera, vamos começar pelos mais burros, que são aqueles soldados japoneses entrando com um jeep num túnel, né? Entrar num túnel desses é uma cagada gigantesca. Eles estão se colocando em uma área estreita e confinada, que oferece pouca ou nenhuma mobilidade. Existe até um nome pra isso, funil fatal, que é qualquer corredor estreito, onde você não tem pra onde manobrar, e nem como pegar cobertura. Por exemplo, um vão de porta já pode ser um, e o túnel é o exemplo perfeito de um funil fatal. Afinal, os caras estavam numa caverna perseguindo vários fugitivos, e o problema disso é que o funil força o movimento por uma rota previsível, galera, onde pode ter uma armadilha te esperando no caminho. E aí, até você pensar em recuar, você se lascou bonito. E sinceramente, foi o que aconteceu aqui, né? Só que não foi uma armadilha dos coitados que estavam fugindo, e sim uma centopeia gigantesca putaça. Isso que eu nem tô falando do Jeep, né, galera? Se entrar andando num lugar desse já te coloca em perigo, imagina com um veículo grande como um Jeep, onde ele pode bater no teto da caverna, ou ficar preso em algum lugar como aconteceu com esses caras. Sem contar que o barulho ecoa e entrega exatamente onde você tá. Provavelmente foi toda essa barulheira que os idiotas fizeram que acordaram a centopeia, transformando eles em um alvo parado prontinhos para virar lanche do bichão. E galera, o Nakamura exigindo que geral trabalhe em ritmo desumano é algo bem parecido com o que aconteceu de verdade. A Ferrovia da Morte realmente foi construída nessa época, e na obra inteira, mais de 90 mil civis e 12 mil soldados morreram no processo de construção. Tem até uma palavra que ficou muito conhecida, e até virou o nome da fase mais brutal dessa construção, Speedo, que era quando os japoneses gritavam para os coitados irem mais rápido e acelerar o trabalho. Os turnos eram de 16 a 18 horas por dia, e parece eu trabalhando aqui no canal. Tô brincando, galera, eu trabalho só umas 15 horas por dia. E assim, pessoal, é sempre revigorante ver um cara desse se ferrando, né? Ainda mais quando esse pessoal que pensa que só por ser comandante, o posto protege a ponto de baixar a guarda e ficar desarmado na frente de alguém que pode querer finalizá-lo. Apesar de que deu tudo certo na luta pra Sanor, provavelmente dava pra ter lidado com isso de uma forma menos chamativa, né, galera? Pra começo de conversa, ela já tava no quarto antes do Nakamura chegar. Ela poderia ter pego uma daquelas katanas que estava ali no canto pra surpreender o cara, assim que ele estivesse vulnerável, só de cuequinha pra descer a espada no bucho do velho. Dessa forma, ela não atrairia tanta atenção dos soldados e daria tempo de fazer a extração sem ser perseguida pelo Akira. Eu digo isso porque quando você está em território inimigo, a melhor estratégia é agir de forma silenciosa e atrasar o máximo possível a descoberta do que você fez. E bom, digamos que a Sanor, apesar de executar bem o que ela queria, todo mundo escutou o que ela estava fazendo. E sabendo o jeito que ela agiu, eles não deveriam ter baixado a guarda só porque estavam prestes a chegar no ponto de extração. Ainda mais que era uma área totalmente aberta, né, galera? Numa zona militarizada, nunca dá pra usar rotas comuns pra fuga, e sim pontos estratégicos no meio do mato mesmo. Marcando de se encontrar num lugar assim, eles só facilitaram para serem perseguidos pelos japoneses. Esse tipo de local totalmente exposto é chamado de kill zone, e fica fácil pra quem tá te emboscando finalizar todos de uma vez só. Sem contar que ter apenas uma pessoa com uma arma de fogo no grupo é o melhor jeito de se ferrar, porque fica mais fácil para eles serem emboscados, e eles ficam sem vantagem numérica alguma. A Sanor poderia ter pego os rifles dos soldados que ela finalizou no quarto do velho tarado, ou pelo menos pegar um rifle só pra ela, né? Afinal, eles estavam em 3, mas só o Bonshu tinha uma arma, e ninguém tava protegendo a retaguarda do trio. Eu colocaria o careca de vigia, e também deixaria a arma com o cara, já que ele é um militar. Vai que esse careca aí é um primo perdido do Jason Statham. Só que a verdade é que esses três pareciam que estavam indo passear no parque. E algo parecido já aconteceu em 1944, galera. 3 batalhões com 767 homens se infiltraram numa vala de drenagem perto de Cisterna, na Itália, para realizar uma missão. E ao amanhecer, eles tiveram que cruzar um campo aberto e caíram numa emboscada de tanques e metralhadoras. E aí, sem cobertura, dos 767, só 6 voltaram. Por isso que sempre que você está em uma missão dessas, tem que pensar que qualquer lugar aberto e sem cobertura facilmente pode virar uma kill zone. E após a sorte que eles tiveram de serem salvos pelos trabalhadores, a Sanor deveria ter aproveitado que finalizou um soldado para poder pegar a arma do cara e fazer o que eu falei sobre vantagem numérica, já que aí seria ela e o Bonshu armados. Aí um dos soldados sugere que eles usem um rádio para pedir ajuda para a tropa birmanesa para capturar os fugitivos, mas pro Akira, essa ideia é péssima, porque os japoneses precisam resolver isso por conta própria. Fora que um deles, chamado Renja, acha um cigarro ocidental, e o Akira começa a juntar os pontos à cabeça dele. Conforme o tempo passa, os animais parecem começar a notar algo de errado na natureza, tanto que se dispersam, mas o coitado do elefante parece não notar o mesmo, porque o
o Mokade logo começa a tomar o corpo dele. Enquanto esse coitado era atacado pelo demônio, o grupo fugitivo prossegue com a viagem deles. E o Tim quer saber mais sobre a Sanor. De acordo com o Bonshu, ela é a filha do Nortong, o líder da unidade 130, que tem ajudado a libertar os prisioneiros dos acampamentos japoneses. Mesmo assim, nem o Tim nem o Bonshu sabiam o porquê dela estar ali e não o Nortong. Afinal, a Sanor com certeza não é tão experiente quanto o pai dela. Mas o fato é que os dois não podem escolher muito a ajuda que recebem. E ao longo dessa conversa, a Sanor segue observando o mapa da trilha no caderno, até que os três chegam bem na cara de uma mina, que será a passagem deles. É claro que isso levanta algumas desconfianças, porque o Bonshu quer saber se essa rota realmente levará eles até a Birmania, fora que ele também questiona o motivo do Nortong não estar ao lado deles para ajudar. Pra piorar, nem a Sanor sabe se essa mina realmente dá na Birmania, mas a trilha que ela segue foi desenhada pelo pai dela, que no passado trabalhou ali, até que a guerra estourou e fechou os túneis. Dessa maneira, o que resta é confiar no mapa e na Sanor. E o Bonshu logo explica pro Tim que eles precisarão cruzar a mina se desejarem chegar na Birmania. Entrando ali, a Sanor determina que eles farão uma pausa para comer. Aí conforme alguns deles descansam, o Ravi tenta se aproximar da garota, que tá se trocando. Felizmente, ela é malandra, porque nota alguém se aproximando, e logo se esconde nesse túnel aquático. Daí no momento em que a Sanor rende o sujeito, o parceiro dele leva um pipoco bem na cabeça, o que permite que o barbudo despiste a garota, por conta do susto. E os responsáveis pelos disparos foram os japoneses, que rendem os fugitivos à mesma hora. E a princípio, o Akira parece relutante em finalizar os outros dois, mas no momento em que eles vão executar o Bonshu, a nova decisão dele é interrogar os prisioneiros, e o grupo lembra que eles ainda precisam achar os outros dois fugitivos. Aí o Renja, que tá na busca, entra no túnel submerso e verifica se há alguém ali. É claro que a Sanor fica em choque e tenta se esconder. O azar dela é que uma centopeia surge bem na hora, e no momento em que o Renja saca a faca pra acertar a garota, ele na verdade dá um fim nesse bicho feio. E logo descobrimos que os dois se conhecem. E não é só isso, como também vemos o Renja mentir sobre não ter encontrado ninguém, o que faz o Akira mandar ele voltar, porque agora o chefe e os outros dois soldados vão partir em busca dos fugitivos. Entrando nos túneis, os três se separam, e o Akira anda sozinho, sem nem contar com a presença de um dos fugitivos, que tá preparado para sentar o dedo no militar. Mas o impensável acontece, e interrompe as buscas. Isso é tão bom que faz o Tim dar risadas. Afinal, os aviões dos aliados surgem bombardeando as principais estruturas japonesas, incluindo acampamentos, a ponte ferroviária e por aí vai. Como se não bastasse, um avião também metralha os japoneses, e ainda solta umas bombas bem na porta da mina em que a galera tá. E por algum motivo, esse figurante tonto ficou pra trás, e achou que era o protagonista. E o bombardeio continua, a ponto de causar desabamentos e bloquear as entradas da mina. Isso afeta a todos, inclusive ao Mukade, que fica ainda mais furiosa com os impactos e os danos causados no habitat dela. Assim que a poeira baixa, o Akira se recompõe e busca pelos soldados dele, que se chamam Sato, Ota e Ito. Por azar dele, o Ota não só tá bem próximo, como também tá nas últimas, e o Akira é obrigado a presenciar um dos homens dele agonizando nos escombros até partir. Por outro lado, o Tim dá de cara com o Sato pedindo a ajuda dele, mas a resposta do britânico ao pedido de socorro é bem vingativa, e ele resolve ir na base da pedrada, atingindo a cabeça do japonês diversas vezes, até não sobrar praticamente nada. Nessa hora, outro militar se aproxima para tentar atacar o Tim, até ser surpreendido pelo Bonshu, que age rapidamente para deter ele. Quando os dois rendem e desarmam o adversário, o Akira surge já tendo certeza de que o Bonshu sabia do bombardeio feito pelos aliados em toda a região, incluindo na caverna. Acontece que o Bonshu até acha que ajudou o Akira, porque se o japonês tivesse ficado no acampamento, ele teria sido explodido durante esses ataques. Fora que o Bonshu lembra que o Akira não pode se queixar, pois os dois não são muito diferentes. O fato é que o Bonshu se sentiu traído pelo Akira, que se aproximou como um amigo e traiu o povo tailandês em nome da nação dele. Aí o Bonshu tem certeza que o Japão vai perder a guerra por conta desse ataque recente. E do outro lado, o Akira tem certeza que o Império Japonês vencerá assim que a ferrovia ficar pronta. Mas a realidade é que a essa altura, ela já foi explodida. Então, Bonshu enxerga os japoneses como criminosos de guerra, e ele logo libera o Tamura, que fica lamentando e desesperado pelo que rolou com o Sato. Por outro lado, um ser macabro desperta dentro de um casulo na caverna, e o Renja e a Sanor seguem pela caverna procurando por uma saída e pelos outros. Bom galera, esse negócio de querer ter honra e orgulho na guerra é o melhor jeito de se ferrar, e os japoneses são um exemplo claro disso. O Akira recusou pedir apoio pelo rádio pros birmaneses, e isso é praticamente se cegar de propósito. A jogada certa aqui era identificar o lugar por onde eles estavam escapando, no caso, os túneis, e pediu para a tropa aliada fechar a outra saída da mina. Dessa maneira, os fugitivos iriam cair numa linha, porque posicionando gente em todas as saídas, você tá fechando o perímetro, e aí ninguém precisaria entrar numa caverna escura atrás deles. É tipo quando a polícia faz uma blitz em uma rua específica. Por conta do grande fluxo que tem ali, ela espera que o alvo passe, e às vezes eles deixam viaturas em ruas estratégicas, porque sabem que o suspeito pode pegar uma delas para tentar evitar a blitz. Por isso que usar o rádio e avisar os birmaneses facilitaria o trabalho. Fora isso, se
enfiar numa mina é um plano bem idiota pra escapar, galera, e tem vários motivos pra isso. Um dos motivos é o que eu acabei de explicar, e outro é que a guia deles, a Sanor, tem apenas um mapa do lugar, e quem conhecia realmente os túneis é o pai dela, que trabalhou ali e tá desaparecido. Então digamos que se enfiar num lugar desses é praticamente entrar numa ratoeira, se você estiver contra inimigos inteligentes, né, não esse pessoal aí que tá caçando eles. Imagina só que você perde esse mapa no meio da travessia, e isso pode acontecer por inúmeros motivos. Você pode cair numa parte alagada e molhar o mapa, a pessoa que carrega o mapa pode cair num buraco e ir de vala e levar o mapa junto. Além disso, um daqueles dois caras que apontaram arma pra vocês podem roubar o mapa por algum motivo e te largar ali pra morrer. Então tem várias formas de se ferrar dentro desse lugar. E pausar para comer logo na entrada da caverna, sem um vigia é uma baita burrada, né? Eles mal tinham entrado no lugar e já tinham parado para descansar. Acenderam um lampião e ficaram fazendo barulho e rezando. Mesmo que o grupo de fugitivos esteja dividido, o mínimo que eles precisam fazer é ter uma organização de sobrevivência. Não ter alguém de olho na entrada da caverna só facilitou para os japoneses emboscarem eles. E bom, apesar da Sanor saber ser furtiva e ter pego o maluco do Ravi, ela só deveria ter sido mais parecida com um Tim nessa parte, para não deixar um cara que apontou uma arma pra você e tava planejando te emboscar sozinha e escapar, porque aí uma das ameaças já seria neutralizada, né, galera? Tá certo que o barulho do tiro até ajudou ele a escapar, mas ela já podia ter resolvido quando dominou o maluco. E pra sorte dos fugitivos, o Akira não era igual o Nakamura. Aquele velho tarado com certeza executaria os dois caras sem dó, mas essa parte pelo menos o Akira foi mais inteligente em manter os prisioneiros vivos para interrogá-los. O problema é que o cara não contava com um bombardeio, né? E falando em bombardeio, a ponte do rio Kwai realmente foi bombardeada pela Força Aérea Britânica em 45. Esse era o alvo mais óbvio para atacarem naquela época. E galera, tem uma coisa que os humanos não perceberam, e apenas os animais. Os bichos começaram a fugir em massa pela floresta, tudo por conta daquela centopeia demoníaca. E isso é um grande alarme, galera, porque os animais sentem um perigo melhor do que os humanos. Então numa situação assim, é sempre bom prestar atenção nos arredores. Por exemplo, se você tá perdido na selva e perceber uma movimentação estranha de animais que são caçados, tipo se os macacos começarem a gritar, ou correr e pular pelas árvores, isso pode ser o sinal de que algo perigoso tá se aproximando. Um exemplo disso, galera, foi o tsunami de 2004 no Sri Lanka. No Yala National Park, quase não acharam carcaças de animais selvagens, já que elefantes, búfalos e outros animais já tinham subido para pedaços de terras mais elevados antes da onda chegar. Então, mesmo que a gente não tenha esse tipo de pressentimento, ficar de olho nos arredores e observar a natureza pode acabar te salvando numa situação perigosa. Então, os dois começam a conversar sobre o bombardeio, pois o Renja pergunta se a Sanor sabia que a montanha seria bombardeada, só que isso não é verdade. Afinal, a Sanor foi contratada pelo Bonshu apenas para levar o Tim embora, então a teoria dela é que eles esperaram o britânico ficar seguro para atacar. Porém, fica a dúvida do motivo deles fazerem isso por somente um homem, mas a Sanor nem dá bola pra isso, pois ela saca o caderno para ver o mapa. Nessa hora, o fugitivo de antes surge, rendendo os dois, já que o cara acha que foi traído pela Sanor, principalmente por descobrir que ela tá do lado do Renja, que tem sido um aliado dos japoneses. Por sorte, o Renja dá uma bicuda na arma do cara, criando uma brecha para eles fugirem ao longo da caverna, sem contar a estratégia dele em atrasar o adversário, ateando fogo em algumas tralhas deixadas ali. Como nem isso impede o avanço do barbudo, a dupla se esconde, e o Renja usa uma pedra como elemento surpresa, iniciando um 2 contra 1, em que ambos fazem de tudo para desarmar o canalha e dar um jeito nele. O azar deles é que mesmo em vantagem numérica, os jovens têm dificuldades em finalizar o barbudo, que leva um golpe forte perfurante nas costas, dado pelo Renja. Vendo que nem armado seria possível lidar com o cara, a dupla consegue colocar uma certa pressão nele, e a Sanor safa o Renja de ser brutalizado, permitindo que os dois se afastem arremessando madeiras, fugindo enquanto o inimigo pega uma picareta para usar no próximo confronto. E ao contrário do que ele esperava, essa arma não ajuda muito. Afinal, no meio do caminho ele é surpreendido pelos dois novamente. Durante essa luta, o foco de ambos continua sendo tomar a picareta, e com muito esforço, o Renja consegue pegar a ferramenta para dar um golpe decisivo na barriga do barbudo, mas ele só é finalizado quando levam isso à Esparta dado pela Sanor. O problema é que o colar dela também cai lá. Por outro lado, vemos o Tamura ainda lamentando pelo Sato, mas o desespero dele vai além disso, porque o soldado teme pelo que pode acontecer com ele e com a família dele caso o Japão perca a guerra, tanto que o cara sugere que no fim, os soldados japoneses terão que se mandar de base, mas o Akira se mantém firme e forte e garante que eles não perderão. Fora que agora, a prioridade é tentar achar uma saída da caverna, já que as pedras estão obstruindo tudo. Nisso, o Tamura sugere que eles usem os explosivos do Sato, mas se fizerem isso, o Akira garante que os dois vão acabar igual o Ota. E saber que o Ota também foi ferido deixa o Tamura ainda mais em choque, tanto que ele começa a procurar pelo parceiro dele, mas ao contrário de antes, o corpo do cara já não tá mais ali. Pra ficar ainda mais estranho, eles notam um rastro de sangue do Ota, que se estende até uma entrada superior da mina. Então nós vemos que o Ravi é duro na queda, literalmente, porque o sujeito tá lá no fundo da caverna arrebentado e vivo, e usa um sinalizador para iluminar a escuridão. Só que o cara descobre que ele foi parar num verdadeiro ninho de incontáveis centopeias. Só que elas são o de menos, e acabam
acabam sendo afastadas pelo calor liberado. E a verdadeira ameaça é uma centopeia enorme, que chega e acaba de vez com o maluco. Em paralelo, a Sanor acha uma corda deixada na mina e se prepara para voltar lá e descer, e recuperar o colar feito pelo pai dela, mas o Renja se oferece para ir no lugar dela. Sendo assim, a Sanor segura a corda pro Renja descer até o abismo, onde ele estranha o fato do corpo do Ravi ter sumido, e haver somente um rastro de sangue ali. Apesar dessa surpresa, o Renja não tem tempo a perder, e rapidamente encontra o colar da Sanor. O problema é que ele também acha outra coisa. Essa espécie de zumbi parte pra cima do Renja imediatamente, e o rapaz começa a tentar escalar desesperadamente. Por sorte, a Sanor consegue prestar apoio nessa fuga, mas eles não são rápidos o suficiente para despistar a criatura, que não larga o Renja por nada. E o pior de tudo é que parece que a espinha e o crânio dessa coisa se tornaram uma centopeia, que fica prestes a atacar o Renja, mas não consegue por conta da picaretada que a Sanor dá no meio da cara dela. Enquanto isso, o Bonshu e o Tim continuam vagando pelos túneis, e eles nem desconfiam que o bichão tá bem na cola deles, sem contar que os dois passam por uma poça de sangue e encontram uma pilha de ossos ensanguentados, e aquele que pode ser responsável por isso logo é achado conforme eles adentram mais na escuridão, porque a dupla dá de cara com outro zumbi. Eles tentam até conversar com a criatura, mas como ela não responde, o Bonshu é obrigado a meter a bala e fazer o trabalho de derrubar o inimigo, já que a arma do Tim tá sem munição. O problema é que o Bonshu se aproxima para dar um último tiro, só que a criatura pega ele de surpresa ao mostrar que ainda não caiu e continua pronta para atacar. No meio desse susto, o Bonshu descarrega o resto do pente, mas o zumbi não retrocede nem sendo cravejado de disparos, e o desespero do Bonshu faz o coitado até arremessar o recipiente que ele tem usado para criar fogo e iluminar o ambiente. Então o Tim vem ajudar, e finalmente a criatura é parada ao ser queimada. Depois de toda essa confusão, a dupla se aproxima de um dos restos mortais para dar uma olhada, e os coitados não fazem ideia do que é aquela coisa. Ou melhor, não faziam mais, porque a criatura brota do corpo despedaçado e parte para cima dos dois. Voltando pra Sanor e pro Renja, os dois se perguntam o que transformou o Ravi naquele monstro, e o rapaz logo liga aquilo com os mineiros que sumiram. Fora que a Sanor lembra que o pai tinha contado pra ela sobre essa coisa monstruosa, e por falar no Nortong, o Renja pergunta pra ela onde ele anda. Aí a Sanor finalmente abre o jogo e conta que o Nortong sumiu desde a última vez que saiu para resgatar prisioneiros, mas mesmo assim ela acha que o pai ainda tá vivo. Já o Tamura e o Akira seguem explorando os túneis, onde encontram bastante sangue manchando a água, além de darem de cara com uma pilha de ossos. E o mais azarado é o Tamura. Afinal, o coitado acha um cadáver destruído preso no teto. Claro que ele leva um susto na hora, mas isso é o de menos, porque o Bonshu aparece e pega os dois de surpresa. Acontece que os dois reconhecem que há algo de errado com a postura e a expressão do cara, e a suspeita se confirma quando os tiros não fazem efeito nenhum. E o motivo é uma centopeia que brota da boca do Bonshu, e nem o golpe da katana do Akira segura a coisa. Pelo contrário, o corte na cabeça só abre mais espaço pro monstro sair. Aí ela vai chegando e encurralando o Akira cada vez mais, e o medo trava o cara, mas o Tamura cria coragem, corta o monstro no meio e mete a lâmina no bicho para terminar o serviço. Seguindo o caminho depois desse momento macabro, os dois encontram uma casca gigante que uma centopeia enorme deixou na troca de pele, e pelo tamanho daquilo, o chute deles é que foi o Omukade. Ok galera, essa mina acabou de virar um caixão selado, o bombardeio fechou a saída, e agora eles estão presos dentro do covil com essa coisa do capiroto. E é claro que todo mundo ainda fez questão de se separar, né? Afinal, tem que dificultar um pouco as coisas, e deixar a Omukade 100% na vantagem, afinal ela tem o tempo todo a favor dela. E eu digo isso, galera, porque numa mina selada, o ar vira o que o mineiro chama de ar morto. E não é esse mineiro aqui, é o que trabalha nas minas. Mas o pior de tudo é que esse ar morto não tem cheiro nenhum. Ele não só te mata, como te deixa burro antes de apagar. Você fica tonto, com o corpo mole, e em segundos apaga, sem nem saber por quê. Isso acontece porque o ar normal é 21% de oxigênio, e quando isso começa a reduzir, você vai sentindo coisas como dor de cabeça, tontura, desmaios, e se cai pra baixo de 6%, é morte na hora. E como eu falei, nada disso tem aviso, galera. Então imagina ficar nessa situação enquanto tem esse bicho aqui te caçando, e você acaba tomando uma decisão errada. Pra vocês terem ideia, em 1942, em Benshin-ho, uma mina japonesa pegou fogo, e pra apagar, eles selaram tudo para tirar o oxigênio da chama. Só que tinha trabalhadores lá dentro. Morreram mais de 1.500, a maioria sufocados e envenenados pelo monóxido. E fora essa treta do ar morto, eles têm outra preocupação, né galera? A Omokade. Esse é um yokai do folclore japonês, uma centopeia gigante ancestral que vive no escuro das montanhas e do subterrâneo. Esse bicho devora até dragões e gente, e ainda por cima se esconde dentro dos corpos, exatamente o que a gente acabou de ver com aqueles zumbis macabros. E pra vocês terem ideia, na lenda, um rei dragão, um deus, não conseguiu matar esse bicho, e precisou implorar para um humano fazer o trabalho. Ainda por cima, deu pra ver também que esses bichos não são parados facilmente com tiros. Por isso, na hora, a melhor coisa era eles recuarem e economizarem a munição, e
usar o terreno a favor deles. Tem vários paredões de rochas e vigas, que dá pra usar de cobertura para evitar uma luta no aberto. E talvez tentar conversar com os japoneses, pra ver se eles têm alguma ideia do que é esse bicho, porque a Umokade tem algumas fraquezas conhecidas na lenda. A primeira delas, galera, é saliva. Segundo a lenda, o Tawara toda disparou flechas no bicho, e nenhuma deu dano, porque o corpo do bicho é blindado. Era tipo uma armadura com reflect. Mas calma que teve uma solução. O cara untou uma flecha com saliva e matou um Omukade gigante. E a mesma coisa aconteceu com o Bonshu. Ele também atirou pra caramba e não deu em nada. Então eles podem começar a tentar dar uma cuspida nas balas. De preferência antes delas serem carregadas nas armas, né? Porque afinal, nunca é bom colocar um cano de arma na boca, né? Lá ele bem mórbido. E depois temos o fogo. Esse não existe na lenda real da Umukade, mas aqui deu certo. E já funciona como arma de afastar o bicho. Além da chama queimar a criatura também. Então o esquema é sempre manter uma tocha por perto. Só tem um problema, né? Usar uma tocha aumenta a queima do oxigênio da caverna. E pode ser que acabe te finalizando de tabela, por conta do ar morto que eu falei antes. E como esse pessoal já cruzou com os zumbis da Umukade, é bom eles não chegarem mais perto de corpos que eles encontrarem por aí. A chance de serem zumbis é gigante. Então se ver uma silhueta que fora, ou você tenta queimar os bichos, ou desvia por outro caminho para evitar o trabalho de lutar com esses bichos. E no máximo, usa a baioneta da arma para cutucar esse troço. Afinal, se você vê uma aranha paradinha no mato, você não vai lá cutucar o bicho com a sua mão, né? Só porque ele tá parado. Além disso, galera, a katana do Akira não tava funcionando contra as centopeias macabras. Como eu já falei antes, a lenda japonesa explica que passar saliva nesse tipo de arma resolve. Então, para tentar dar dano, o jeito é gastar bastante saliva nessas ferramentas, para ver se causa alguma coisa nos bichos. Por outro lado, a Sanor questiona o Renja sobre a aliança dele com os japoneses. O motivo dessa união é que no passado, ele pegou malária, e o Akira ajudou no tratamento, e em troca, o japonês pediu pro Renja trabalhar ao lado dele. A questão é que os japoneses arrasaram a aldeia deles, o que faz a Sanor questionar se o Renja realmente não sente nada, pois no fim das contas, o rapaz se tornou um dos inimigos. Esses questionamentos claramente colocam o Renja contra a parede, então ele somente garante que agora tá do lado da Sanor, e o papo logo é cortado quando eles percebem os soldados chegando, então o Renja manda a Sanor ficar por ali para ele lidar com os japoneses. Voltando pra outra dupla, o Tamura explica que a Umukade é a criatura folclórica do Japão, que se esconde dentro de animais e pessoas, e na hora que decidem continuar o caminho, eles dão de cara com o Renja. Ao ver ele, o Tamura imediatamente se prepara para a luta, e até passa o cuspe no fio da katana, já que as lendas dizem que a saliva é capaz de cortar o monstro. E é lógico que o Tamura tem certeza de que a Umukade possuiu o Renja, mas o Akira discorda, porque o demônio tem medo de fogo, e como o Renja tá segurando uma tocha, a barra dele tá limpa. Como eles se reencontraram, é claro que o Akira questiona onde o Renja esteve, e se ele sabe algo sobre o bloqueio da entrada da mina. Mas o cara é esperto, e obviamente confirma, e além de dizer que esteve apenas procurando uma saída, ele omite a parte da Sanor. E por falar nela, a Sanor segue explorando a mina, até ver outra pessoa andando por ali, e aí ela decide ir atrás do sujeito. Andando pelo local, a Sanor vai passando por ossos, e decide tocar o instrumento do colar, o que deixa o Renja em alerta, e aflito para encontrar ela. Nesse momento, a garota dá de cara com um cadáver com o crânio furado por uma lâmina. Até que o Tim aparece desesperado depois de fugir de uma criatura que tentou pegar ele. Fora que nem o Tim sabe se o Bonshu tá vivo ou não. Então os dois pegam um facão, o rifle e a outra lanterna que encontraram ao lado do corpo. E eles com certeza deram sorte por achar esse loot, já que a dupla logo ilumina uma área repleta de zumbis. E como o que resta é lutar, o Tim vai metendo bala e usando a lâmina do rifle para se defender. E a Sanor improvisa com a tocha, o facão e a destreza marcial. Ambos claramente passam um sufoco por conta da diferença numérica, mas a Sanor vai usando tudo ao alcance dela, incluindo uma picareta. E enquanto ela tira leite de pedra para sair viva, o Tim também aproveita o rifle ao máximo. Daí assim que os dois vencem e seguem caminho, alguma coisa simplesmente agarra o Tim do nada, e a Sanor tenta ir atrás dele, só pra ser pega pela mesma centopeia que raptou o britânico. Só que o Renja tava ligado nessa discussão, e continuou procurando pela Sanor, até que encontrou os pertences dela caídos no chão, o que deixou o cara desesperado. Os outros dois também seguem o Renja, até que esbarram num rastro enorme de sangue, que vai dar em outra parte da mina, onde tem um homem devorando algo. É claro que todos ficam ligados com a possibilidade de ser uma ameaça, mas o Tamura pisa num mecanismo feito para balançar os metais e alertar sobre a aproximação de invasores, fazendo com que o doidão vá pra cima deles. Aí o Renja até mantém a calma e não ataca, porque ele nota que esse sujeito é o próprio Nortong. Então o rapaz usa o instrumento da Sanor para tentar acalmar o aliado dele, e aos poucos, o Nortong se lembra de quando fez aquele colar pra Sanor tocar, pois assim que ela assoprasse, o pai iria atrás da filha sempre que ela se perdesse. Essa lembrança vai trazendo o Nortong de volta, mas as memórias dos crimes de guerra dos
dos japoneses fazem ele surtar ao ver os dois soldados, que se afastam na hora ao ver o estado do cara. Assim que os dois ficam a sós, descobrimos que o Nortong ficou preso no dia em que estava ajudando os outros prisioneiros a fugirem, até que a Omukade surgiu e devorou todos. A sorte do Nortong foi que ele caiu em um buraco entre as pedras, e como a Omukade era muito grande para passar, o líder da resistência conseguiu se salvar. E o problema de agora é que o Renji encontrou o pertence da Sanor no chão, o que faz o Nortong descobrir que a filha dele tá perdida pela mina. Voltando para os outros soldados, eles notam que o Nortong realmente ficou enfurecido ao ver eles. Afinal de contas, o uniforme dos dois é odiado naquele país, o que faz o Tamura até cogitar em tirar a roupa. Mas eles seguem tentando encontrar alguma saída, e sozinhos ambos não acham nada. Então a conclusão deles é que precisam voltar até o Renja, caso contrário irão apodrecer dentro da caverna. Durante esse papo, o Nortong mostra ao Renja uma gosma liberada durante a troca de pele da grande centopeia, que na Tailândia não se chama Omukade, e sim Tabong Plum. E o cara diz que se eles passarem essa substância no corpo, as centopeias vão achar que os dois são do bando delas. Assim que eles saem em busca da Sanor, e o Nortong explica que também tem partes submersas da mina, quem ouve esse papo são os japoneses, que seguem os dois sorrateiramente. Ao longo do caminho, o Renji acha outro pertence da Sanor, e o Nortong explica que todas as centopeias são escravas da Tabong Plum, e essa espécie antiga vive ali há séculos, e é tão perigosa que derruba até elefantes. Quando acham uma presa, as centopeias injetam um veneno paralisante e penetram na carne da vítima, o que permite transformar ela em uma escrava. Aí o Nortong vai usando o fogo para espantar as centopeias pelo caminho, passando também pelos cadáveres paralisados. Aqueles corpos são de mineiros que foram predados pelas centopeias, e o Nortong pensa que eles podem ter sido dados como alimento para as crias dela, o que acabou transformando eles nessas coisas monstruosas. Nisso os dois vão se aproximando de onde o Nortong suspeita que a Sanor está. O problema é que, ao contrário dele, os japoneses não usaram fogo para espantar as centopeias. Sendo assim, eles pisam numa delas. Isso faz todos os zumbis despertarem e partirem para cima da dupla, que acaba cercada por vários inimigos bizarros. Mas isso não quer dizer que o Nortong e o Renja estão numa situação boa também, porque eles dão de cara com a própria Tabong Plum, chocando mais crias. E agora os dois têm que agir antes que essas coisas nasçam. Bom galera, aqui a barreira de linguagem quase ferrou os japoneses, mas também vamos combinar que eles foram bem burros, né? Porque eles estavam seguindo os tailandeses, e viram um cara com uma tocha passando pelas criaturas com todo o cuidado do mundo. O mínimo que eles poderiam fazer era imitar o movimento, cuidando para não pisar nos bichos, como se a sua vida dependesse disso. Afinal, ela depende, né? Ainda mais se eles pararem para analisar que o Nortong, apesar de parecer meio doido, o cara tá sobrevivendo um bom tempo nessa caverna, então ele sabe muito bem o que tá fazendo. A primeira coisa que esses caras deveriam ter observado é que o velho usa a tocha para afastar as centopeias para longe, porque aí você não pisa em nenhuma sem querer. Mas não, eles preferem andar trombando por tudo, que nem dois desajeitados. É tipo um ladrão entrar na sua casa e sair trombando em tudo. Afinal, é a sua casa e ele não conhece o terreno, por isso que é sempre bom ter umas armadilhas pro invasor. Eu tô brincando galera, não façam isso, porque além de ser assaltado, você ainda vai se ferrar se machucar o coitadinho. Tem que zelar pelo bem-estar do bandido. E sim, isso aqui contém ironia. Mas o Nortong fez esse tipo de coisa muito bem, já que o cara montou um alarme contra o invasor. E isso é ótimo, ainda mais quando você tá num lugar sozinho, sem ninguém pra vigiar a sua retaguarda. Lá ele. Além disso, o cara sabe usar os vãos pequenos a favor dele, porque mesmo que centopeias pequenas seguissem o cara, é muito melhor ter que lidar só com as crias pequenas da Omukade do que com a criatura gigante, né? Agora falando da Omukade, ou Tabong Plum, bom, eu sinto informar pra vocês que ela não existe, mas tem algumas coisas que eles falaram que realmente existem, tipo a centopeia gigante real daquela região, que é a única no mundo que sabe nadar. Eles já acharam esse bichinho fofo embaixo de uma pedra do lado de um riacho, e ela fugiu para dentro da água e saiu nadando que nem uma enguia. E bom, isso aí só quer dizer que não é uma boa ideia entrar na água para escapar dessa criatura, afinal ela vai nadar mais rápido que você e ganhar um petisco molhado para comer. E não para por aí, outra centopeia gigante da região, que é prima daquela aquática, passa de 25 centímetros e caça desde cobras até pererecas. E sim, eu sei que você deu uma risadinha aí, seu mente poluída, mas esse bicho possui um tipo de veneno paralisante para atacar a presa. No ser humano isso não é letal, mas a dor é bem intensa e pode durar por dias. Agora imagina tudo isso nesse ser gigante, por isso que todo cuidado é pouco. E o coitado do Tim sentiu isso na pele. O careca deve ter ficado travadinho no lança na hora que ele foi pego pela Omukade. Pra piorar as coisas, a Sanor ainda saiu atrás do maluco sozinha, em vez de ir procurar o restante do pessoal pra pedir ajuda, pra poder resgatar o careca. Isso aí é a receita perfeita para ser a próxima a ser capturada. E bom galera, o Nortong já passou a cal certa pra sair desse lugar maldito, e infelizmente ela é bem nojenta, porque o negócio seria se besuntar nessa gosma da troca da pele da centopeia. E sim, isso aí ficou meio estranho de falar, mas às vezes para sobreviver, você precisa engolir o nojinho, deixar o orgulho de lado e fazer o que tem que ser feito, por mais fedido e repugnante que seja. O Tamura já tava com a ideia certa, tirar o uniforme para sobreviver. Aí é só encaixar esse pensamento na gosma nojenta e se camuflar, de preferência de roupa, né? Agora falando do Renja galera, a escolha do
do cara de ficar do lado dos japoneses praticamente foi pura sobrevivência. Afinal, o quinino, que faz parte do tratamento da malária, era bem escasso porque o Japão controlava a produção. E a malária, galera, mais incapacitava do que matava. Ela tirava o cara de combate por dias. Por isso que existe uma frase sobre essa época, dizendo que a malária matava mais que bala. Então o Akira comprou a lealdade do Renja. Só que fazer isso, galera, não é algo garantido, já que os japoneses destruíram a vila do cara, e logo alguém que ele conhece pode ser colocado em risco. E numa situação dessas, rapidinho ele muda de lado. E o Renja logo começa a tentar tirar a Sanor de dentro do casulo, enquanto os japoneses vão conseguindo combater os zumbis, graças à saliva que o Tamura passou na katana. Porém, os dois dão um azar de entrar numa boss fight, porque aquele elefante surge completamente tomado pelas centopeias e pronto para atacar os militares. Nisso a superstição do Tamura é confirmada, já que nenhum golpe normal da katana do Akira passa perto de causar algum dano no elefante zumbi, mas a lâmina do outro militar é capaz de ferir a criatura e salvar o Akira de ser finalizado. Isso até parece positivo por criar uma brecha para fugir, mas a fuga deles é impedida pelo contra-ataque do elefante, que usa a presa dele para empalar o Tamura pelas costas. Nesses últimos momentos de vida, o coitado, com a pouca força que resta, pede pro Akira cuidar da família dele. E aí o soldado entende que já não tem mais nada a perder e usa os explosivos do Sato para explodir a si mesmo, levando junto o elefante. Então a detonação abala toda a estrutura do local e o Renja consegue ajudar a Sanor, mas aí as centopeias que despertaram vão saindo do casulo, prontos para atacar e proteger a casa delas. Quem também é salvo é o Tin, até que o trio começa a ser encurralado pelas centopeias enormes que eclodiram, mas o Nortonga rapidamente usa o fogo e a picareta para livrar a Sanor das criaturas, permitindo que a garota também livre o Renja dessa coisa nojenta. E aí vem a segunda onda de inimigos, e o Nortong confronta os zumbis, enquanto a Sanor é obrigada a lidar com uma centopeia, ao mesmo tempo que é atacada pelos zumbis. Já o Renja finalmente livra o coitado do Tin de ser consumido de uma vez pela centopeia, e o Nortong corre para ajudar a filha dele a enfrentar o zumbi. Daí, como toda boa mãe, a Tabon Flu, ou Omukade pros íntimos, se empurece com as crias sendo finalizadas e parte para cima dos humanos, que fogem dela e do desabamento da mina. Em certa parte do túnel, a própria centopeia fica soterrada e é obrigada a se separar de uma parte do corpo para poder se soltar, e o Renja corre para salvar o Akira, que tinha ficado preso nos escombros. Aí a estrutura da trilha vai ficando cada vez mais instável, a ponto do Renja precisar segurar uma parte dos escombros e permitir que o restante do grupo fuja. Com Akira sendo salvo pelo Tin e o monstro se aproximando cada vez mais, a mina finalmente cede e o grupo consegue nadar para a superfície, com exceção do Renja, que fica para trás, e da Sanor, que é puxada pela centopeia antes que pudesse nadar para fora. Nesse momento de desespero, a Sanor tenta usar o facão para se soltar, mas a carne da Omukade é mais resistente, forçando a jovem a se aproximar e atacar a cabeça da centopeia como última opção para fugir. Em meio a essa luta, o fôlego da Sanor vai acabando e ela acaba se afogando, mas ao desmaiar, a garota vai parar em outro plano. Aí o Nortong fica desesperado com o sumiço da filha e volta para a água, mas não adianta nada, porque ele não acha a garota. Felizmente, o Renja sobrevive e nada até a Sanor, levando a coitada para a superfície. Vendo o que aconteceu, o Nortong fica em choque e, como último recurso, ele toca o instrumento de colar, que por incrível que pareça, ecoa até mesmo nesse outro plano em que a Sanor foi parar. A essa altura, o Akira finalmente decide se separar do grupo, recuperar a katana dele e dizer na cara do Renja que nunca mais quer vê-lo. O problema é que a Omukade surge novamente pro acerto de contas final, e o primeiro a ser atacado é o Renja, que até consegue se defender de vários ataques da criatura. Nessa hora, os outros dois também correm para ajudar, com o Nortong tentando finalizar a Omukade com picaretas e sendo arremessado para longe. Já o Tin ajuda atropelando e encurralando ela com um carrinho de carga, mas o coitado é atacado pelos tentáculos dela. Na reta final dessa luta, os outros dois voltam a agir para livrar o Tin de ser massacrado, e com os tentáculos da Omukade sendo segurados, o Akira chega aplicando um golpe profundo com a katana, mas a força da criatura é o suficiente para arremessar todos para longe. Com a queda dos quatro, a Omukade se aproxima para finalizar o Nortong, até que essa Nora aparece acertando a picareta bem no meio da cabeça da Omukade, e o Renja começa a fazer o mesmo. Então o grupo nota que a melhor forma de vencer é se dividir e puxar as metades da cabeça da Omukade, até o ponto em que a criatura finalmente é destruída. Após ganharem a batalha, o Akira reflete que todo cidadão ama a própria pátria e tá pronto para proteger ela, mesmo que isso signifique lutar e se sacrificar contra uma invasão. Para ele, até a Omukade é o exemplo de alguém que enfrenta o que for necessário para proteger o próprio ninho. Outra coisa que o cara deixa claro é que ele nunca quis ou gostou de ser um invasor, mas no fim das contas, ele não tinha escolha. Aí na saída da mina, eles são abordados por soldados britânicos, e o Tin logo se apresenta e apazigua a situação. E aí um dos militares revela que o careca vai voltar para casa, porque o Japão se rendeu. Essa notícia faz o Akira se emocionar e desejar uma vida longa ao imperador. Aí depois de ser rendido, o Akira é levado como um prisioneiro de guerra por conta da derrota do Japão, e pela primeira vez em muito tempo, o cara se sente livre e vê que o futuro parece brilhante. No fim, a conclusão do japonês é que as feridas da guerra vão desaparecer, e o Nortong, o Renja e a Sanor finalmente podem voltar para
pra casa. Ok, galera, por mais estranho que pareça falar isso, mas quando eles foram salvar o pessoal no ninho da Omukade, todo mundo já devia estar com as armas bem lambidas. E relaxa que fica mais estranho, porque isso vale pra picaretas também, né? Lá ele. Afinal, galera, saliva é um recurso praticamente gratuito para se proteger da Omukade. Então, não custava nada se preparar um pouquinho. Sem contar que eles não deveriam se separar em momento algum, e pelo menos estar em duplas nas batalhas para garantir que ninguém seria atacado sozinho, o que aconteceu várias vezes. E ainda por cima, essa galera parecia não saber o básico de primeiros socorros. Após a Sanor se afogar, isso era o mínimo que eles precisavam fazer, e ninguém fez nada. Bom, pra ser justo, o Nortong chorou e assoprou aquele apito, mas vamos combinar que isso não serve pra muita coisa. Naquela época, não tinha boca a boca como a gente conhece hoje em dia, e só virou um padrão em 56. E galera, também é preciso ter cuidado quando for fazer o boca a boca e a massagem cardíaca, porque a execução errada dos movimentos pode mais atrapalhar do que ajudar. E antes do boca a boca ser criado, veja bem que eu estou me referindo a 1945, hein? Nessa época, existia uma técnica chamada respiração artificial, que servia justamente para afogados. Era um método simples, deitar a pessoa de bruços e comprimir as costas no ritmo. Isso bombeia o ar e ainda bota água para fora do pulmão. E bom, já era melhor que ficar parado, né? Mas nem isso eles fizeram. A garota voltou à vida por puro milagre do roteiro mesmo. Fora isso, galera, na batalha final com o Mukade, podia ter rolado uns cuspes na centopeia para dar dano, né? A que ponto nós chegamos? Tem que cuspir num monstro para ajudar na vitória. Mas com certeza fazer isso só ia ajudar aqui. E outra coisa que esse pessoal precisava fazer era chamar os soldados para voltarem lá e queimar o restante do ninho do Omukade. Dessa forma, isso evitaria que as crias do bicho crescessem e acabassem com mais humanos no futuro. E bom, digamos que isso aí acontece. Afinal, esse é um filme de origem. Tem outro filme sobre essa criatura no futuro. E se vocês capricharem no like, eu trago aqui pro canal também. Mas agora vamos passar para as notas. Começando com o Bonshu, que fica com uma nota 2. Ele tinha a única arma de fogo do grupo lá no começo. O cara marcou a extração num campo aberto, esvaziou o pente à toa num hospedeiro e ainda usou a galera de escudo no bombardeio, que ele sabia que tava vindo. No fim, ele ainda virou um hospedeiro da Omukade. Já o Akira ganhou uma nota 4. O cara fez algumas cagadas, como recusar pedir reforços, não seguiu o conselho da saliva na katana e ainda ficou enrolado tentando decidir se o Ren já tava possuído, enquanto o perigo de verdade tava na cara dele. Pra ser justo, ele acertou em interrogar os prisioneiros em vez de finalizar na hora, mas no fim, quem salvou a pele dele foi a superstição do Tamura. Agora falando do Tamura, ele é o oposto do chefe dele, nota 8 pro cara. Ele era um soldado raso, sem patente nenhuma, mas foi o único que respeitou a lenda e cuspiu na katana. E o cara conseguiu cortar o que a espada limpa do Akira nem arranhava. Ele salvou o oficial e ainda foi de base, levando o elefante junto na explosão, e conseguiu abrir caminho pro grupo. A Sanor vai levar uma nota 7, galera. Ela venceu o Nakamura desarmada e depois se virou bem na caverna, e também deu o golpe decisivo na cabeça do Omukade. Porém, ela precisou de sorte para sobreviver. Só voltou do afogamento por conta daquela flauta. Claramente um milagre do roteiro. E ainda por cima, ela deixou várias armas pelo caminho. O Nortong ganhou uma nota 8. Ele foi o único humano que sobreviveu sozinho à coisa, já que ele conhecia cada canto da mina, o vão onde a Omukade não passa, o fogo que afasta ela, e aquela gosma que engana o faro da criatura. E ainda por cima ele voltou para ajudar a filha quando ela precisava. E por último, essa centopeia maldita, a Omukade. Ela vai ganhar uma nota 8 pela ameaça. Ela tinha um corpo blindado que ricocheteia o dano, consegue possuir gente, derruba elefante e no folclore até come dragão. Ela só caiu porque a própria caverna fez metade do serviço, e ela chegou com uma parte faltando lá na luta final. Agora o mais burro vai fácil pro Bonshu. O cara tinha a única arma de fogo e transformou em nada, e ainda terminou virando o hospedeiro do bicho. O mais esperto fica pro Nortong, e a decisão foi entre ele e o Tamura, só que ele saiu vivo. O cara sobreviveu direitinho dentro da caverna, e sabia se virar muito bem contra a criatura que morava nela, e foi por isso que ele sobreviveu. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só aposta o que realmente tá com um preço legal, e tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar o Omukade. Se você caísse naquela mina repleta de centopeias, você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e pense duas vezes antes de matar uma centopeia, vai que a mãe dela aparece pra te cobrar.